eu sou o Dr. Lucas Ambon e você está assistindo o IBSP Responde. No episódio de hoje a gente vai tentar sanar uma dúvida que foi de várias pessoas que tanto na nossa página do Facebook quanto por e-mail enviaram essa dúvida para a gente. Que basicamente é explicar um pouco melhor o que é TEV e qual que é a importância da gente fazer a prevenção da TEV nos hospitais. Bom, TEV é a abreviação de tromboembolismo venoso, que é uma definição que engloba duas doenças, a TVP e a embolia pulmonar. A TVP é a trombose venosa profunda e a consequência mais grave dela que é a embolia pulmonar. A gente está falando da terceira causa de morte cardiovascular mais comum do mundo, só perde para infarto e para acidente vascular cerebral, e que é uma causa muito comum de óbito intra-hospitalar não diagnosticado. A gente está falando aí de estudos de necrópsia, em que identificam muitos casos de morte como decorrentes de TVP e embolia pulmonar, né? Ou seja, aquele diagnóstico que não aconteceu, um diagnóstico errado que só foi descoberto na necrópsia, né? Isso é muito comum. Além disso, a gente está falando de uma situação que é altamente evitável, tá? 70% dos episódios que acontecem nos hospitais podem ser evitados com as medidas de profilaxia, seja a farmacológica e ou a mecânica. E a importância da gente discutir isso é porque a gente está falando que essa é uma doença de grande mortalidade, um grande impacto, e que hoje estima-se que metade dos episódios acontece associado à assistência, tá? Ou seja, acontece ou durante a hospitalização do paciente ou dias após a sua alta, e você consegue configurar como uma falha de assistência ocasionando o desenvolvimento do episódio de TVP e ou embolia pulmonar. Tá? Não é à toa que várias agências no mundo e vários expertos no mundo consideram a TEV a causa de morte hospitalar mais evitável que existe, né? E seria uma das medidas primordiais em segurança do paciente fazer a adequada profilaxia de TEV nos hospitais. Se não bastasse isso, vou listar aqui para você alguns itens de morbidade que a TEV ocasiona. A gente está falando de uma doença que pode ter até 15% de casos fatais, né? Quando a gente está falando de embolia pulmonar, até 15% vai morrer decorrente do episódio de TEV. A gente está falando de uma doença que aumenta o tempo de internação, aumenta custos, esse paciente vai fazer mais exames, aumentar seu tempo de tratamento. A gente está falando de uma doença que obriga o paciente a tomar anticoagulantes por mais 3 ou 6 meses. Isso ocasiona um risco de cerca de 2% de episódios de sangramento grave, que podem implicar em risco de morte para o paciente. Ou seja, o paciente é obrigado a tomar um tratamento que, queira ou não, tem riscos, né? Além disso, cerca de metade dos pacientes que desenvolvem TVP podem desenvolver síndrome pós-trombótica. O que é isso? É uma situação crônica em que o paciente vai ter edema, dor do membro inferior afetado, podendo desenvolver úlceras que vão causar infecções, etc. A gente está falando de uma doença que tem chance de pelo menos 20% de recorrência, ou seja, terminei meu tratamento, ao longo dos próximos meses, dos próximos anos, pelo menos 20% de chance de eu ter um novo episódio, ocasionado pelo risco que eu tenho ao desenvolver o primeiro episódio lá atrás. E para quem desenvolve embolia pulmonar, a gente está falando de uma chance de 4% de desenvolver uma condição crônica chamada hipertensão pulmonar, que nos seus estágios mais avançados leva à dependência de oxigênio. Tá? Então, resumidamente, a gente está falando de uma doença com grande morbidade, que tem um grande impacto em mortalidade hospitalar, que pode ser evitada com medidas simples e bem efetuadas de profilaxia, tanto farmacológica quanto mecânica, e que, portanto, se configuram como um dos itens principais quando a gente discute prevenção de risco e segurança do paciente no ambiente hospitalar. Se você também tem uma dúvida, envie para a gente no e-mail que está aparecendo aqui embaixo. Tá? Não deixe de acompanhar os novos episódios e a gente se vê numa próxima. Até mais!